Você acordou cedo hoje? Acordou atrasado? Que horas é o seu almoço? Que horas vai voltar para casa? Você já pensou que todos esses horários e a organização do tempo que você utiliza é artificial? Artificial porque foram inventados e determinados em certo período da história, mas hoje é naturalizado. Outra reflexão que podemos fazer é: por que grande parte do nosso tempo diário é marcado e definido para o trabalho? No episódio de hoje vamos fazer uma reflexão sobre a marcação do tempo. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Durante muito tempo a humanidade utilizou a marcação natural do tempo. As tarefas diárias eram feitas de acordo com o nascer e o pôr do sol, por exemplo. A própria medida do tempo era marcada de forma bem diversa em diferentes comunidades humanas. Em alguns lugares, a passagem do tempo era marcada pelas tarefas diárias, desde o trato com o gado, logo ao nascer do sol, passando pela preparação dos alimentos a serem consumidos durante o dia, até o término da luz natural e o recolhimento dentro de casa. O tempo de cozimento do arroz ou do milho já foi uma medida de tempo, algo como: não fique no sol por mais tempo que o arroz leva para cozinhar, pois você pode se queimar. O historiador E.P. Thompson nos traz um exemplo muito interessante. Abre aspas. No Chile, no século XVII, o tempo era frequentemente medido em credos. Um terremoto foi descrito em 1647 como tendo durado o tempo de 2 credos, enquanto o cozimento de um ovo podia ser estimado em uma Ave Maria rezada em voz alta. Fecha aspas. Muitos de nós não conseguem nem imaginar o que é a duração de 2 credos, por exemplo. Assim como para os habitantes de uma ilha chamada Aran, onde os relógios são pouco utilizados, não vai servir de nada a resposta de que são 15 horas. Eles vão querer saber quanto falta para o pôr do sol, e essa medida não será feita em horas ou minutos como costumamos fazer. O que podemos tirar dessas informações? Acredito que, primeiro, a constatação de que um camponês, no passado, parecia orientar seu tempo de acordo com suas tarefas diárias, ou seja, o seu trabalho, e que tal trabalho é guiado pela necessidade. Isso talvez aconteça ainda hoje em pequenas comunidades interioranas. Em segundo lugar, que a medição do tempo no relógio é uma medição artificial, pois antes dele o tempo era medido de acordo com as variações naturais do dia e de acordo com as tarefas desempenhadas, sejam elas a preparação de alimentos ou a oração diária de um religioso. Portanto, a nossa marcação do tempo parece que sempre esteve associada ao trabalho, com a diferença de que a vida e o trabalho do camponês parecem ser indivisíveis. Parece ser uma coisa só. A vida é a atividade diária, e o tempo está diretamente relacionado a isso. Já para nós, os atuais trabalhadores que marcam o tempo no relógio, parece não haver uma necessidade envolvida. Não há urgência em terminar uma tarefa. Nossos trabalhos servem para gerar dinheiro e não para suprir necessidades naturais. Quem nunca ouviu a expressão "tempo é dinheiro"? Mas quando que nosso tempo virou dinheiro? Talvez isso tenha relação com a utilização dos relógios individuais. Foi no século XVII que começaram a se popularizar os relógios individuais de bolso. Era um item que demonstrava status para quem o usava. Mas não era somente por status que muitos proprietários de terras usavam esses relógios, também para controlar o tempo do trabalhador. Quando os trabalhadores, artesãos e camponeses em geral tinham o controle de seu tempo de trabalho, a alternância entre períodos de produtividade e ociosidade era a regra. Muitos autônomos até hoje seguem esse padrão, como artistas, escritores, pequenos agricultores ainda fazem. O que nos traz a mais uma reflexão, feita pelo já citado historiador Thompson. Não seria esse um ritmo natural de trabalho? No entanto, as relações de trabalho começam a mudar drasticamente entre os séculos XVI e XVII, principalmente na Inglaterra,
onde poucas pessoas passaram a obter o direito sobre grandes propriedades de terra e empregar os camponeses que antes viviam livres nelas. Visando um aumento na produtividade, os grandes proprietários passaram a regular o tempo de trabalho em suas terras e o controle artificial do tempo, por meio do relógio. Os trabalhadores passaram a seguir o ritmo que os capatazes indicavam e marcavam em seus relógios, já que os trabalhadores nessa época ainda não tinham condições de ter seus próprios relógios individuais. É no século XVIII, a partir do início da Revolução Industrial, que a sincronização do trabalho começou a demandar um maior controle do tempo, e assim começou a se usar tempo como controle e disciplina dos trabalhadores, pontos, multas, etc. Esse controle partia dos patrões sobre os trabalhadores, que há alguns anos viviam sofrendo com essa mudança na relação tempo-trabalho. Agora, não mais podiam seguir o curso natural do tempo, que estavam acostumados, mas dependiam da liberação do encarregado das manufaturas ou fábricas, que controlavam o tempo no relógio, como podemos ver em um relato da época. Abre aspas. Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão, e não saberia dizer a que horas parávamos de trabalhar. Ninguém, a não ser o mestre e o filho do mestre, tinha o relógio, e nunca sabíamos que horas eram. Havia um homem que tinha relógio. Foi-lhe tirado e entregue à custódia do mestre, porque ele informara aos homens a hora do dia. Fecha aspas. Como podemos ver, o controle artificial das horas já estava no cotidiano das pessoas. No entanto, quem controlava o tempo de trabalho era o empregador. E esse controle do tempo era manipulado em favor da maior produtividade, em detrimento da saúde ou bem-estar dos trabalhadores, como podemos ver em outro relato. Abre aspas. Na realidade, não havia horas regulares. Os mestres e os gerentes faziam conosco o que desejavam. Os relógios nas fábricas eram frequentemente adiantados de manhã e atrasados à noite. E, em vez de serem instrumentos para medir o tempo, eram usados como disfarces para encobrir o engano e a opressão. Embora isso fosse do conhecimento dos trabalhadores, todos tinham medo de falar, e o trabalhador tinha medo de usar relógio, pois não era incomum despedirem aqueles que ousavam saber demais sobre a ciência das horas. Fecha aspas. Foi no final do século XVIII e início do XIX que os relógios portáteis finalmente se tornaram objetos cotidianos bastante usados, chegando também na mão de alguns trabalhadores. A partir disso, alguns trabalhadores passaram a ter poder de controlar seu próprio tempo e a lutar por melhores condições de trabalho. Aqui eu cito mais uma vez o historiador E.P. Thompson. Abre aspas. A primeira geração de trabalhadores nas fábricas aprendeu com seus mestres a importância do tempo. A segunda geração formou seus comitês em prol de menos tempo de trabalho no movimento pela jornada de 10 horas. A terceira geração fez greves pelas horas extras ou pelo pagamento de um percentual adicional, 1,5%, pelas horas trabalhadas fora do expediente. Eles tinham aceito as categorias de seus empregadores e aprendido a revidar os golpes dentro desses preceitos. Haviam aprendido muito bem a sua lição, a de que tempo é dinheiro. Fecha aspas. Portanto, da mesma forma que o relógio foi um instrumento de controle da relação tempo-trabalho sobre os trabalhadores, a expansão do uso dos relógios individuais serviu como arma de luta por melhores condições de trabalho. Essa talvez seja uma parte interessante de nossa história com esse pequeno instrumento de medição do tempo. E aí, continua achando que trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana, é a relação natural do ser humano com o trabalho? Esse episódio é uma livre interpretação baseada no capítulo Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial do livro Costumes em Comum, do historiador E.P. Thompson. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa.
Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.